Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Callrocks Podcast. Sou o Chris Cornell, CEO e cofundador da Callrocks. Fico muito feliz que você está aqui nos ouvindo, reservou esse tempo para aprender mais sobre vendas, adquirir conhecimento. Hoje nosso papo é com o Gabriel Pereira, ele é Head of Sales na Docket. Docket é uma empresa de tecnologia que está revolucionando a forma que as empresas gerenciam documentos, levando menos burocracia, mais agilidade. E hoje a gente vai bater um papo muito sobre vendas enterprise. A Docket, ela atende grandes clientes, Itaú, Cargill, Klabin, entre outros. Então vai ser muito bacana, né? O Gabriel vai trazer muito conhecimento prático, construção da área, processos, rotinas, enfim, a gente vai bater um papo super aberto, super rico. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite, por aceitar compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Te passo a palavra, fica à vontade para se apresentar, contar um pouco da tua história, um pouco do momento da Docket, o que vocês fazem, e aí a gente vai entrando nos assuntos no decorrer da conversa. Bem-vindo. Boa, Cris. Cara, eu que agradeço aí pela participação. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente também. Bom, falar um pouquinho aqui, né, sobre minha história e minha trajetória, né, de vendas. Eu sou engenheiro, né, de formação, tenho um perfil extremamente técnico aí dentro dos pontos que me ajudaram bastante, principalmente nessa parte de enterprise. Passei por diversas posições ali, né, até chegar agora aqui como head, já fui sales engineer, já trabalhei até em marketing de produto, que também ajudava bastante ali em algumas formações ali de pitch, de como vender, como fazer a melhor divulgação para o produto. E hoje, bom, tô aqui na Docket, né, tô responsável aí por uma BU específica agora, focada num software de licenças e alvarás, mas também participei de toda a trajetória aí, de toda a construção do time de vendas, desde 2018, quando a gente virou B2B ali, eu participei entrando como AE, passando ali por Sales Engineer, Sales Manager, até virar Head, fazendo toda a construção do pipeline. Muito bom, Gabriel. Legal. Acho que seria bacana você contar um pouco como que está estruturada a área de vendas na Docket, quantas pessoas tem, quais são os times, e até um pouco dessa evolução, né, até chegar no momento que vocês estão. Eu acho que seria legal você que acompanhou aí nesses mais de 5 anos de perto, né, toda essa até chegar no momento que está agora. Acho que é legal para o pessoal se contextualizar, e aí a gente vai batendo papo. Legal, Cris. Cara, a Docket ela recebeu uma rodada, né, no final do ano passado, então, assim como quase toda startup, a construção ela é constante, né, a gente sempre está modernizando, implementando outros processos, mas hoje a gente está dividido mais ou menos assim, né, tem um produto principal, que é um produto que a gente encabeçou ali desde 2018, né, que teve a construção desde o começo, onde a gente tem um time de inteligência comercial, gerando listas, né, buscando toda essa demanda, fazendo a primeira qualificação de lead. Voltar um pouquinho, né, acho que é interessante falar, a Docket ela é muito pautada em outbound, né, sempre foi. Então essa esteira aqui ela se aplica muito bem para esse segmento do outbound. Essa parte de inteligência comercial, ela escolhe exatamente qual que é o lead que a gente vai querer buscar, né? Então, o que faz mais sentido com as features da solução e onde a gente agrega mais valor, né? Quais são os clientes que a gente realmente vai apresentar uma solução de ganho. Então, a área de inteligência comercial, ela divide, né? Fatia ali todo o segmento de mercado. A gente trabalha muito forte com bancos, agro e construção civil, né? É o mercado que a gente mais ajuda, assim, né? O que tem uma dor maior de documentação. Acho que todo mundo já passou por alguma frente ali com banco, né? E aí o agro agora tem crescido bastante. E construção civil, acho que por si só é uma área que é muito burocrática, né? Tem várias frentes ali dentro. Então a área de inteligência comercial faz essa primeira listagem de todos os deals, né? Todos os negócios que a gente tem para buscar. Passa essa lista para um time de SDRs, né, BDRs agora, né, a gente deu uma incrementadinha ali dentro, né, é um desenvolvedor de negócio. Esse desenvolvedor de negócio, ele é responsável pelo quê? Ele vai pegar quais são as personas, né, responsáveis por toda a lista ali dentro, que, né, todas as áreas que tem um fit maior ali com a construção. Aí a gente trabalha com jurídico, comercial, originação, uma série de áreas ali dentro que fazem bastante sentido para a gente. E entra em contato para fazer a primeira apresentação da solução. Então ela vai entender ali dentro qual é a necessidade do cliente, como funciona mais ou menos o fluxo, e tendo ali um fit bom,
né, fazendo bastante sentido para o momento da empresa, para como que ela está atuando, ela vai passar isso daí para um executivo de contas tocar toda a parte de negociação comercial. E aí o executivo ele vai fazer desde a apresentação, diagnóstico, apresentação de proposta, né, todas as etapazinhas ali do pipe até o fechamento de negócio. Se o negócio foi fechado, a gente tem uma área ali de farmers, que ele é responsável pelas carteiras, né? E aí a gente tem algumas contas que são mais estratégicas ali, que a gente são deals um pouco maiores, que tem uma atenção ali mais especial, e um time de CSM ali também que é responsável pelo sucesso do cliente. O que é isso? O cliente está engajado, o cliente está fazendo as solicitações, está com alguma dúvida, tem algum problema, a gente é muito customer centric, então a gente foca muito na necessidade do cliente. E esse time ele apoia com todos esses pontos, tá? Apartado disso, né, que é um pouquinho do que mudou aí, do que a gente vem conversando, mas a gente abriu uma unidade de negócio agora que ela é muito pautada em licenças e alvarás, né? Veio uma necessidade de mercado muito forte, foi um software diferente da maioria ali das startups, onde você desenvolve um software, né, com uma ideia, uma dor de um fundador, essa aí veio de dores dos clientes. Então a gente abriu uma vertical nova agora para cuidar desse software ali que faz toda a gestão de licenças, alvarás, contratos de locação, entre outras coisas. Tem uma plataforma bem legal ali dentro, onde a gente consegue fazer todo esse controle. Eu estou agora como head dessa BU, a gente está estruturando a base do zero ali, e aí a gente está com um time de inside sales. E aí um pouquinho diferente, a gente já tem dois canais ali dentro, né? A gente tem tanto o outbound para algumas contas maiores, com essa mesma frente de negócios segmentados, e uma frente de inbound onde o market faz ali toda uma busca ali, né, dentro dos principais canais de comunicação, de mídia paga ali dentro, e de orgânico, dos leads que fazem bastante fit ali, entram dentro do site e fazem as solicitações para conhecer um pouco mais da plataforma. Fora tudo isso, a gente tem um time de Sales Ops que a gente olha a esteira inteira, dentro das taxas de conversão, como é que está a saúde do pipeline, todos os dashes, né, todas as frentes gerenciais, os relatórios, os insumos, quem gera tudo isso é esse time de Sales Ops. Tá? Então, contando um pouquinho aí de como é que ficou a estrutura, a gente está trabalhando mais ou menos assim. Hoje tem quase 47 pessoas ali no time comercial, pensando em toda essa frente, mas que deve também continuar expandindo aí pelos próximos quarters. Muito bom, Gabriel, super claro. Acho que dá para a gente visualizar e entender o contexto do que a gente vai aprofundar. E uma coisa que eu acho bem bacana é que acho que vocês na Docket conseguiram construir um modelo para vendas enterprise muito bom. Nesse caminho aí vocês devem ter tido muitos aprendizados, erraram coisas, né? Contratação, funil, processo, ciclo de venda, produto, POC. Cara, eu queria que você desse uma pincelada nisso, porque acho que é um assunto muito valioso e pouca gente domina no Brasil. Acho que você pode ter vários insights legais aí sobre isso. Perfeito. Bom, pessoal, acho que assim, olhando para como você lida, né, e como você faz, acho que a contratação foi uma das coisas que a gente foi e voltou aqui em vários momentos, né. Acho que o ponto principal é você entender qual que é a melhor pessoa para trabalhar com o tipo de produto que você vende versus o seu ciclo de fechamento e o seu cliente. Então é alguma combinaçãozinha. Quando você tem um produto que, em geral, é um produto um pouco mais complexo, um produto que ele tem um desenho de fluxo, né? Não vai ser simplesmente aquele produto de prateleira, que a pessoa já sabe, todo mundo já, né, vem meio que de berço sabendo utilizar, né? Abrir ali um celular, um computador, hoje em dia acho que todo mundo sabe usar, né? Então você vai vender isso daí, é diferente de você vender uma solução. A Docket hoje, ela vende uma solução end-to-end. Então, ela trabalha com todo o fluxo, toda a esteira ali dentro do agronegócio, do financiamento imobiliário. Então, o perfil de venda, né, que a gente busca aqui hoje, o perfil de vendedor que a gente busca, é um vendedor muito mais consultivo, né? Então, não adianta, por mais que você tenha às vezes negociado tickets grandes, não adianta você colocar alguém que tenha um perfil um pouco mais transacional, que ancore muito no preço, né? Você tem que entender a necessidade do cliente
né? Construir esse fluxo e, o mais importante, conseguir, interpretando tudo isso, toda essa necessidade, fazendo esse diagnóstico, gerar um ROI para o cliente com a solução que você está apresentando, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ROI é um retorno sobre o investimento. Então, todo aquilo que o cliente investe hoje em Docket retorna muito mais para ele, como custo operacional, NPS com o cliente dele, entre outras coisas. Então, o principal ponto aqui, acho que para a gente tracionar, né, o time, para a gente conseguir elevar o nível da solução, foi contratar pessoas que tenham mais esse perfil, muito específico para essa solução que a gente está apresentando. Alguns outros produtos, você não precisa de alguém tão robusto, né? Aí, assim, é aquela conta ali, né, do como é que tá, o quanto você está trazendo de dinheiro versus os custos que você tem. Acho que o pessoal deve já conhecer, né, uma conta um pouquinho mais batidinha, mas quando você vai fazer um scorecard de contratação, você tem que estar muito claro para você a dificuldade do produto que você tem ali dentro de vender, entender o fluxo, e os níveis que você vai conversar dentro do seu cliente. Então, se você está trabalhando com um ticket um pouco menor, com uma alçada menor de aprovação, você talvez não precise de alguém tão robusto. Se você está trabalhando com uma solução que, por mais que ela gere um retorno grande para o cliente, você está falando de altas alçadas, você vai passar por um fluxo de aprovação de segurança da informação, um fluxo jurídico, um fluxo de compras, você vai precisar de um vendedor sênior que consiga explicar, entender a necessidade e explicar todos os pontos de ganho, comprovando eventualmente com uma POC, né, com POC também é prova de conceito, né, Proof of Concept, comprovando com isso que a sua solução realmente faz sentido para o cliente. Tá? Então, acho que, dando um overview geral, o perfil ele tem muito mais a ver com o tipo de produto que você está vendendo e do tipo de cliente que você vai atender, do que propriamente, única e exclusivamente, eu gostaria de um cara mais barato, um cara mais caro, aquilo outro, entendeu? Tem a ver muito mais com essa frente, entendendo o seu negócio e a necessidade do cliente. Perfeito, muito bom. Faz muito sentido. E eu imagino que essa missão do vendedor de encontrar necessidade, muitas vezes superficial no primeiro momento, até você entender o que está acontecendo, qual que é o problema, metrificar isso, gerar urgência, é algo que, por mais que você traga um vendedor sênior, você precisa capacitar, treinar sobre produto, sobre um método que já vem funcionando. E você comentou que você sempre foi um gestor muito hands-on, pegou um pouco de enablement, né? Eu acho que eu queria que você entrasse um pouco nesse aspecto, né, de como que você veio treinando o time, como que foi essa construção de enablement, quais foram os aprendizados, olhando para ter esse vendedor enterprise num nível muito alto para conseguir fechar essas contas gigantescas, né, que a Docket vem fechando. Legal. Bom, falando um pouquinho assim sobre toda a parte de construção, né, de treinamentos, é fundamental. Você pode contratar o melhor vendedor do mundo, mas não necessariamente ele vai entender muito bem do seu produto, das dores do seu cliente e do seu mercado. Você consegue, digamos assim, ganhar algum tempo de rampagem quando você contrata alguém do segmento que você já está vendendo ali dentro do seu ICP, entre outras coisas. Mas o seu produto, principalmente quando a gente está falando de startups, em geral são produtos um pouco mais disruptivos, né? São produtos que resolvem um problema novo ou um problema antigo, vai com uma solução nova ali dentro. Então, é algo muito específico. Com isso, a gente tende a buscar pessoas que até atuem dentro do segmento, para você ter um aprendizado um pouco mais rápido, porque ele já vai conhecer as dores, só que ele não vai necessariamente conhecer como você resolve essa dor. Então é fundamental você ter um acompanhamento disso e, no meu caso, né, acho que não no começo, mas depois eu aprendi muito bem a ter um playbook estruturado dos pontos A, B, C, D, E, F que o vendedor ele tem que conhecer e apresentar para o cliente em dadas construções. Ou perguntas que ele tem que fazer para conseguir ter insumos o suficiente para ele construir ali dentro um ROI, um retorno, entender a operação do cliente para o qual ele está vendendo. Então, a gente fazia na Docket treinamentos apartados por segmento, a gente tem 3 verticais com dores diferentes aqui dentro, tá? E a gente acompanhava muito de perto.
Então tinha uma rotina onde tinha toda a passagem do conhecimento e depois tinha toda a cobrança desse conhecimento com o roleplay, né? Num curto espaço de tempo ali dentro, quando você está em formação, eu acho que assim é um ótimo ponto para você começar, né, a trabalhar com isso. Mas em um dado momento, você cresce, sua estrutura fica muito grande ali dentro, é importante você ter uma pessoa que seja única e exclusivamente responsável para isso. Porque o tempo que você está gastando seu gerente fazendo isso, ele tem que acompanhar, lógico. Mas ele podia estar vendo outras alavancas de crescimento, vendo outros dashes ali dentro para um produto que já está um pouco mais escalável, né? Que ele já não precisa mais aquele acompanhamento tão em cima, né? E eu acho que isso é fundamental num processo de escalada, né? Então, você está ali validando o market fit, é uma coisa, você precisa escutar muito bem, às vezes o vendedor ele não vai ter esse fine tuning ali dentro de, esse aqui é o ponto, né? Para confeccionar pitch, entre outras coisas. Quando você já está no momento mais de scale up ali dentro, né, aí você já sabe quais são as dores. Você já tem um battle card definidinho ali dentro para contorno de objeção, para várias coisas. E aí é importante você ter a figura, por exemplo, de um Sales Enablement junto com o time, fazendo tanto um processo de rampagem, garantindo que todas as pessoas que entrem tenham todos os materiais, conheçam todas as metodologias de venda utilizadas, conheçam a rotina do time, conheçam todas as features do produto, saibam fazer todo o contorno de objeção. Tudo isso é um pacote de rampagem, né, ali dentro. E aí, não adianta você só ensinar, porque aí vendedor é vendedor, né? Então ele vai lá, ele passa, ele pega a cola com alguém, ele faz até uma prova ali dentro, mas você tem que fazer um acompanhamento disso daí com uma determinada frequência. Então, semanalmente, quinzenalmente ali dentro, vai depender muito de taxas de conversão, né, de tudo como que o funil está funcionando, por isso que o Ops é muito importante. Então, não adianta assim, você tem uma ótima taxa de conversão de proposta, só que você tem uma baixíssima taxa de apresentação de primeira reunião, e aí a pessoa vai lá e agenda um treinamento de como fazer um melhor fechamento. Não, sua taxa está boa aqui, o que você precisa treinar é uma prospecção. Então tem que estar muito alinhado o enablement no decorrer do tempo com os gaps e falhas que você tem dentro do seu pipeline para suas taxas de conversão. E lógico, você tem sempre os bentes de mercado que você pode se ancorar, mas tem que entender também o seu mercado, os seus momentos ali dentro, como é que está o mercado lá fora e fazer um pareto com isso para ver quais são os melhores treinamentos. Então, nosso mercado, eventualmente, ele é sensível à Selic. Quando a Selic sobe muito, eu tenho um pouco menos de operação de financiamento imobiliário. É importante, tanto para o gerente ou para o head de área, saber pivotar, puxar uma alavanca aí para um mercado que está em mais ascensão, se é possível, ou para o vendedor ter algum hack ali dentro que ele fale, poxa, tudo bem, eu estou vendo que o mercado está um pouco retraído, mas a minha solução te entrega ganho operacional. Não é que você está investindo um valor a mais, você está economizando no momento de crise. Então aí a gente gosta bastante aqui, por exemplo, do Challenger Sales, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele tem um estudo ali correlacionado de que nas piores fases, nas piores crises que tiveram, pelo menos nos Estados Unidos, isso, tá? Eu sei que tem algumas adaptações que você tem que fazer para a cultura brasileira, mas nas piores fases, o vendedor que sempre vendia mais era o Challenger. Por quê? Porque é um cara que ele desafia a necessidade do cliente, ele coloca em xeque aquela insegurança, às vezes, do cliente de comprar. Então, ele consegue ajustar isso daí ali num momento mais propício, né? Não é um cara que empurra a venda, né? É diferente. É um cara que ele consegue contornar, demonstrando o quanto que você vai ter de ganho, que aquilo é um investimento, não um custo. Né? Acho que esse é o ponto fundamental na hora de você conduzir alguns treinamentos correlacionados a isso também. Muito legal, Gabriel. Faz todo sentido. O Challenger, sou super fã, né? Já li 3 vezes o livro. E é engraçado, né? Porque é uma metodologia de 2009, né? Surgiu bem desse pós-crise. E muitas vezes o pessoal fica preso, né? No spin selling do final da década de 80.
Não que não seja bom, né? Acho que até você pode comentar um pouquinho sobre isso, porque metodologias, você tem que montar teu arcabouço ali, o que funciona para cada etapa da venda, juntar uma coisa de outra, mas para vendas de alto ticket, no momento difícil, de crise, é fundamental dominar isso, né? E até uma coisa que eu queria explorar contigo, esse papel do enabler, do Sales Enablement, ele é bem chave, né? Porque ele vai ser uma voz de ensinamento, né? O professor ali, ele é o que mais estuda, é o que conhece de metodologia, conhece do produto, conhece do cliente, conhece de processo, de ops. Como que você enxerga esse profissional, né? Essa figura do enabler? Que características você busca, como que você treina ele e os próprios líderes também para trabalhar em conjunto com ele, né? Boa. Cara, eu acho assim, tem uma coisa que eu tento às vezes desmistificar, eu não sei se o pessoal também vai se deparar com isso, mas em geral, quando você tem um Sales Enablement, ele nunca vai ser o melhor vendedor, né? Eu acho que o time de vendas ele tem que ter uma clareza disso, porque eu vejo muita objeção do time, né? O que acaba acontecendo? Puta, mas é esse cara aqui que vai me ensinar, mas ele vendeu o quê? 1 ano na vida, ou às vezes nunca vendeu, né? E não é isso, pessoal. Assim, o Sales Enablement, ele não é o melhor vendedor. Ele não tá lá para falar como ele vendeu um contrato. Ele tá lá para explicar todo o seu toolkit, toda a sua caixa de ferramenta ali dentro que você pode usar. Você, como vendedor, né, o AE ali na frente, ele tem que entender o seguinte, você é responsável pela venda, toda a parte comercial é sua. Só que tem uma pessoa ali dentro que é responsável por te dar todo o suporte do arcabouço que você tem para usar com o seu cliente. Seja toda a parte processual, e por isso que eu falo muito sobre essa questão do Ops junto com o Enablement também, porque assim é uma coisa que casa-se muito bem ali, né? É muito com base nos dados que os treinamentos têm que ser feitos, os materiais de ensino têm que ser feitos. E aí essa pessoa, ela vai te munir. Então pensa que você está ali às vezes com uma pistola enferrujada, ele vai pegar, ele vai lustrar, tal. Ele não é o melhor atirador, mas ele vai deixar a arma limpa ali para você usar, entendeu? Então ele pode te dar battle cards, né? Não sei se é de conhecimento, mas assim, olha, para eu vir ali, às vezes tem um concorrente, mas o seu produto é melhor nisso, 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 nisso. Às vezes você nem sabia que essa última parte, você conhecia 3, mas a quarta não, e é o que você vai usar eventualmente para fazer uma venda. O processo ali dentro, poxa, aqui ó, tá vendo que você tá com um probleminha aqui nessa frente? Tem tudo isso daqui que você pode usar. Quer testar alguma dessas coisas? É um concierge com um cardápio enorme de todos os pontos que já foram levantados por você, pelos seus pares, pelos seus gerentes, pelo seu head, todo mundo que tem um conhecimento de vendas, ele juntou tudo isso numa célula. Então o enablement é fundamental para você conseguir crescer. E não, ele não vai ser melhor vendedor que você nunca, mas ele vai fazer você ser um melhor vendedor, entendeu? Esse acho que é um ponto bem importante assim que eu vejo de enablement. Aqui dentro às vezes tem uma resistência nesses treinamentos, mas a pessoa tem que começar a absorver mais, né, as melhores práticas para ela, né? Não que aquilo todo o treinamento vai ser do começo ao fim válido para todo mundo, mas com certeza uma parte daquele treinamento pode fazer uma diferença e te evoluir passinho a passinho. E lógico, né, num time escalável você tem que passar a mesma metodologia, os mesmos treinamentos para todas as pessoas e seguir os mesmos processos. Só assim você consegue corrigir rotas e entender se alguma coisa está certa ou está errada ali numa visão mais macro como companhia. Perfeito, faz muito sentido e realmente, assim, essa visão, essa clareza do papel de enablement ela é muito distorcida e acho que existe muita terceirização da responsabilidade, né, do vendedor para o enabler, mas a verdade é que é um acelerador, né, é um presente da empresa. Olha, tá alguém aqui que vai te ensinar sobre o produto, sobre o processo, vai ouvir tua call, vai te dar um feedback, né, então tem uma série de confusões aí no papel e faz super sentido o que você trouxe. E o Gabriel, acho que
Uma coisa legal, assim, na Docket, que vocês cresceram, né, o time, foram tendo essas camadas de gestão. Acho que seria legal, assim, você compartilhar um pouco da tua visão sobre o papel de cada liderança dentro dessa estrutura, e incluir, talvez, as rotinas, né, porque eu acho que essa é uma dúvida muito comum. Pô, quem que faz a one-on-one? Qual que é o objetivo dela? Um pipe review, uma core review? Acho que seria legal você contar aí como que você vem fazendo, o que vem dando certo, ou o que já não deu certo no passado. Acho que pode ser bem útil para o pessoal. Legal. Bom, falando acho que de estrutura, né? Acho que assim, a gente tem AEs ou insides ou BDRs que tem uma função de executar, né? Todo o planejamento ali dentro, né? Ele tem todos os pontos definidos. Tem uma figura de um coordenador, que ele é responsável por garantir que essa execução seja feita, né? Acho que a parte fundamental do coordenador olha, desviou aqui, olha, isso aqui tá vendo? Ó, ele é um auditor dos processos ali dentro, se estão sendo bem executados e como estão sendo bem executados. Você tem uma figura de um gerente, que ele é responsável já entrando numa frente de transmitir a estratégia da companhia, e isso entra em alguns pontos por exemplo, um exemplo claro aqui, acho que todo time de vendas acaba tendo, né? Você tem aquele, digamos, aquelas premissas para você atingir seus resultados, né? Como se fossem sub-KPIs ali dentro, né? Quantidade de atividades, taxas de conversão, entre outras coisas. Então, eu vou pegar a taxa eu vou pegar a quantidade de atividades. Para você conseguir fechar seus deals, você tem que ter tantos deals no pipe, com tantas ligações ou tantos e-mails por dia, porque isso, com base na sua taxa de conversão, vai fazer você bater a meta. Né? Isso é predictable revenue, né? Não é nenhuma novidade aqui. Mas aí, quando a gente está entrando na rotina de gestão, às vezes eu vejo um pouco dessa confusão. O coordenador ele vai garantir que tem 30 ligações, vamos supor, ou 50, ou 100, ou 3.000, né? Vai depender de cada uma das taxas e do produto que você está vendendo. Vamos supor que sejam 100 ligações, ele vai garantir que tenham 100 ligações. O gerente ele fez a conta inteira para entender que são 100 ligações, né? Que ele vai precisar para ter aquela meta. Então ele vai montar toda a estruturação de planejamento para a entrega desse resultado e de forecast, né? Então ele vai controlar um pouco mais esse forecast. O head ou um sales director ali dentro, né, que muitas vezes vai depender muito da estrutura, tem essas duas posições, ele é responsável por falar assim, olha, eu vou atuar com esse mercado, vou puxar essas alavancas e aí eu vou atingir essa cota. E aí ele trabalha muito mais com units economics. Como que tá a performance, quantidade de time que você vai ter para fazer isso, qual que é o ticket médio que você tem que trazer para bancar esse time. Tudo isso muito conversando com o BP da companhia. Então o head ele vai pegar, sentar com o BP, destrinchar esse BP, passar isso, né, da forma estratégica para o gerente. O gerente vai entender quanto que ele precisa fazer para bater os números que o head reportou e o coordenador vai garantir que esses números sejam feitos. E aí o AE e o BDR ele vai executar, né? Então, ou o time de C, então o time de geração de demanda tem uma meta, o time de BDR tem outra meta, o time de AE tem outra meta, o time de Farmer tem outra meta. E aí todos eles vão culminar para a gente atingir um BP que foi passado ali dentro, entendeu? Então, um pouquinho da estrutura ela acaba acontecendo assim. E aí, eventualmente, você pode ter, depende também do tamanho da companhia, né? Você pode ter um VP ali que ele é responsável por alguns heads, algumas áreas, e ele tá vendo essa estrutura como um todo ali dentro. Perfeito, muito bom. Acho que ficou super claro. Oi? Eu falo da rotina. Boa. Acho que é legal. Acho que a gente pode entrar nesse ponto, assim, de quais são as tarefas e rotinas, enfim, que cada um cuida e meio que o objetivo delas também, porque acho que isso também é uma confusão que às vezes acontece, né? Você contou no papo que a gente teve sobre o one-on-one, a importância disso, relacionado a meta, comissão. Acho que vale se explorar esse ponto. Perfeito. Bom, falando um pouco de rotinas comerciais, né? A gente tem toda segunda e sexta reuniões, e aí é uma reunião com o time inteiro, né? Envolve o head, o gerente, entre outras frentes,
muito para um acompanhamento de pipe. Então, segunda-feira a gente vai ver tudo que vai ser desenrolado no decorrer da semana, quais são as entregas e os commits que cada um está se propondo. A gente trabalha aqui muito com comprometimento, né? Então, seja o BDR, o AE, o Inside, ele tem que se comprometer com o que ele vai entregar, porque isso vai mudar um pouco as alavancas que cada um vai puxar ali dentro para a gente atingir um resultado na ponta. Na sexta-feira a gente tem uma reunião ali dentro para a gente ver tudo que foi realizado e se está andando dentro dos conformes com aquele comprometimento que a gente teve. Tá? Então, se acontece alguma coisa que caiu eventualmente, tem ali um final de semana, a gente às vezes remaneja alguma rota e passa uma nova estratégia ali dentro da segunda-feira, ou tenta mexer um pouquinho no tático para a gente compensar o resultado. Se estiver andando tudo bem, tudo ótimo, todo mundo feliz ali, né, dentro do final de semana. No meio da semana, tem as reuniões entre o coordenador e o time, que são de eventuais, né? Se for BDR, ali muito mais um call listening. Se for um AE ou um Inside, tem as reuniões relacionando as views das apresentações que foram feitas e tudo mais. A gente grava a maior parte das reuniões. Ou então eles entram em algumas reuniões aleatórias para acompanhar como é que está sendo o dia a dia. E tem os one-on-ones, né? E aí o one-on-one é o coordenador com os AEs, o gerente com o coordenador, o head com um gerente. O one-on-one, ele é um pouco mais de fomento à cultura do que propriamente uma frente de cobrança, né? Aquela reunião um pouco mais pesada sobre pipeline, sobre metas, entre outras coisas. A gente entende o momento do colaborador, né? A gente vê, é uma reunião, acho que talvez muito mais humanizada, né? Essa reunião, ela é com um foco muito grande em alinhar os objetivos de todo mundo do time com os objetivos da companhia. Então, assim, já teve reuniões dessas, por exemplo, que tem um caso legal que a gente fez, que tinha um vendedor que ele queria comprar um apartamento. Era um sonho dele ali, né? Acho que muitas vezes tem esse sonho. A gente chegou a pegar o pipeline dele e falou, olha, esse é o deal que você tem que fechar, esse. Vamos montar uma estratégia para isso, para você comprar o apartamento. Então, cara, isso não é uma amizade, né? Acho que a gente está no mercado bem corporativo, bem capitalista. Eu sou zero demagogo aqui dentro. Mas olha que bacana, cara. Você consegue montar uma estrutura ali dentro para a pessoa para ela realizar o sonho dela. E lógico, ela está revertendo muita coisa para a companhia e para a área como um todo, mas é um ganha-ganha, entendeu? E aí ela começa a se motivar muito mais, porque ela vai atrás dentro dessas frentes para realizar o próprio sonho. Então, ou alguns casos de se alguém está com algum problema familiar, alguma outras coisas, a gente rebalanceia alguma meta, né? Dá essa oportunidade para você fomentar uma cultura no time, né? Ninguém é máquina, né? Por mais que vendas a gente bata muito aqui dentro, mas esse respeito com o colaborador é importante para que você consiga criar tanto uma cultura geral ali dentro, entendendo as necessidades de cada um, e para que você tenha algo mais perene, né? Mais longínquo ali dentro e que tenha um crescimento mais estável. Muito bom, muito legal. Acho que é fundamental, assim, acho que quando você contou esse caso, assim, eu fiquei bem animado, né, em saber que tem empresas fazendo bons trabalhos e alinhando, né, acho que a área comercial com algo muito bom para as pessoas, enfim, motivando e conseguindo virar essas alavancas, né, muito legal. E, Gabriel, acho que uma coisa que é bem importante, né, para a gente, que eu imagino que para conseguir fazer essa máquina girar, ela começa lá na contratação, né, no recrutamento, escolher pessoas com fit, né, cultural, perfil de vendas, seja para local em enterprise, seja para BDR. Acho que seria legal você contar um pouco o que vocês vêm acertando em relação a recrutamento, o que você já fez no passado que acabou não dando certo. Acho que pode ser um insight bacana. Boa, legal. Cara, a gente tem alguns perfis ali, acho que hoje acho que a gente já tem um feeling bem claro sobre alguns pontos, mas no começo uma coisa que pode parecer um pouco
mais rudimentar, um pouco mais boba, mas a gente começou com um DISC ali dentro, né, aquele testezinho ali meio que de perfil, né, e aí o vendedor, cara, que mais performava sempre era o D e o I, né, muito mais o D do que o I, mas o D e o I ali funcionavam bem, né, às vezes o I ele é um cara mais de construção de valor, mas ele também acabava performando com tickets mais altos, mas não com tanta frequência quanto um D. Então, definir muito bem esse perfil, né? Não adianta uma pessoa que é tímida, uma pessoa que não é extrovertida ali dentro, achar que vai ser um cara que vai ligar para alguém que ele nunca viu na vida, propondo uma solução nova ali dentro. Acho que isso não vai acontecer nunca de largada. Então, esse perfil de soft skills, muitas vezes hoje, acho que para mim ele tem que ser mais valorizado do que um perfil de hard skills, porque hard skills você em vendas, né? Não tem nenhuma faculdade, né? Você não faz, eu quero fazer vendas ali, eu quero fazer um mestrado, um MBA até você tem algumas coisas já, mas uma graduação em vendas é difícil ter, né? O que acaba acontecendo com isso, assim? O hard skill tem muito livro, muita coisa que você consegue implementar com o próprio enablement ali dentro que vão compor as necessidades que você tem. Mas uma coisa que é muito difícil você ensinar é essa manha, né? Um jeito mais de tentar solucionar problemas rápidos, um jeito de você tentar fazer um a mais, você não ter essa vergonha, você ter aquela ambição. Vendedor sem ambição, cara, não é vendedor, porque pensa assim, é o cara que vai trazer o dinheiro para a empresa. Se ele achar que ele não precisa ganhar esse dinheiro, ele vai trazer bem menos dinheiro para a empresa. Então, são perfizinhos ali dentro que são facilmente mapeados, até pelo jeito, estilo, como que a pessoa se porta, como que a pessoa conversa ali dentro de uma entrevista, e isso entra dentro de um roteiro ali dentro, né? A gente tem um scorecard, que são os pontos ali dentro que a gente tem que ter, a gente tem um roteiro de perguntas, né? Que, lógico, tem algumas respostas cruzadas que a gente acaba fazendo ali justamente para pegar e mapear esses pontos. E assim, um referral, né, uma validação de perfil com as empresas anteriores é muito importante também. A gente sempre tenta fazer mais que uma, porque às vezes foi uma experiência ali que puxou a pessoa um pouco para baixo, ou um momento de vida, mas faz umas 2 ou 3 ligações ali no passado, você consegue entender como que a pessoa se comportava, qual que é o perfil dela. E, em geral, eu também gosto de colocar um case, né? Porque daí você, dependendo muito da vaga, tá? Do tipo de senioridade da vaga, a gente acaba colocando. Para 2 motivos. A pessoa estudou e foi te apresentar. E, eventualmente, tem uma rodada de feedback para ele apresentar de novo. Para entender se ela tem coachability. Ela absorveu as coisas que eu passei para ela e ela melhorou num segundo pitch. Ou ela ficou brava com o que eu falei, porque eu dei um feedback negativo sobre o call. Isso aí já vai mostrar o quanto que a pessoa vai querer ou vai tentar se desenvolver dentro da sua própria empresa. Porque se numa entrevista, que na teoria é o momento que as pessoas mais querem, né, se mostrar, né, ou mais tem aquela necessidade pela vaga, ela já está assim, a chance disso daí no decorrer, no dia a dia, não ser tão bem absorvido ali dentro do feedback é muito grande. Então, são pontos que a gente acaba validando e lógico que tem erros ainda, né? Acho que de casamento de perfil, em alguns casos, ou de momento. A gente valida, a gente fala muito sobre como que é a cultura, como que é o dia a dia. Sendo bem transparente, a Docket não ela é uma empresa para você evoluir. Então, a gente não tem nenhum interesse em ter pessoas mornas, principalmente no time de vendas. A gente deixa isso muito claro. Não é algo estável, aquela coisa parada. Você tem que, cara, buscar e você tem que ter muito ownership ali dentro dos pontos que você está buscando. Tá? Então, é um momento de crescimento que você vai ter ali. Não é alguma coisa meio paradinha, numa batidinha, assim. E não tem nada de errado com isso também, tá, pessoal? São perfis de empresas que também você pode se adaptar a isso daí e tem uma empresa melhor para cada um em momentos que são melhores para cada um. Então a gente faz esse alinhamento bem claro também, porque não adianta nada, a pessoa às vezes entra, às vezes é uma pessoa boa, mas ela tá num outro momento de vida. E aí ela acaba eventualmente desistindo, né, ficando cansada ali, se desgastando, né, não é, tá mudando muito, muito rápido.
é startup, é quase que assim, todo ano é uma empresa nova, né? Eu tô 5 aqui, acho que eu já participei de umas 5 empresas nesse meio do caminho. Então, mas o ponto positivo é o quanto que você aprende e absorve. Se esse é seu momento de vida, é um ótimo lugar para você trabalhar. Se é um momento de vida mais estável, mais quieto, muito melhor você procurar uma multinacional de 100 anos que vai ficar ali naquela batidinha. Cada um tem um perfil e um local certo também. Excelente, Gabriel. Muito, muito bons insights. Acho que deu para ter uma clareza muito boa assim do como que vocês lidam e deixam isso transparente para recrutar bem e pegar essas características, né? Coachability realmente é uma das mais chaves, né, para vendas, que vai ser o que vai permitir a pessoa aprender e evoluir rápido. E só por uma curiosidade, quem que participa desse processo? Assim, como que vocês organizam isso? Quanto tempo leva? Como que vocês organizam isso? Porque eu acho que pode ser um referencial legal. Boa. Depende um pouquinho da vaga também, né? Algumas vagas um pouco mais simples, elas param dentro da própria gerência, mas todas elas tendem a começar, a não ser que seja alguma indicação, né? Isso é um caso mais particular, mas num processo de hunting ou de alguém que se inscreveu na vaga, esses currículos e essas pessoas são avaliadas pela BP, né? Então, pela business partner ali dentro da área. Ela vai avaliar isso daqui, vai ver se isso está já de encontro com o scorecard que o gestor preencheu, já designou ali dentro. Vai marcar, né, também junto com a Talent, né, vai fazer uma primeira entrevista, entendendo que realmente faz o perfil, que está dentro daqueles pontos, algumas perguntas prévias. Ela vai marcar com o coordenador de área ou um gerente de área, dependendo de quem que for, validando ali dentro, né, fazendo, aí ele faz praticamente todo esse processo que eu acabei falando. E aí tem uma última entrevista ali com um head ou VP de área, dependendo muito do cargo para contratação. Perfeito, muito bom. Acho que um outro assunto legal, assim, na verdade, dois assuntos, né? Acho que dá para separar, ou se eventualmente você quiser trazer junto. Mas um deles é comissionamento, né? Estratégia de comissionamento. Acho que é muito importante, né? Você pode acertar em tudo, mas você errar ali, enfim, cometer alguns erros básicos, isso pode travar, né, teu crescimento. E um pouco sobre plano de carreira também, acho que como que vocês comunicam isso no início ou não, ou é uma coisa que fica muito dependendo do perfil da pessoa mesmo, de conhecer melhor para direcionar. Acho que são dois pontos bem interessantes assim, para a gente falar. Legal. Perfil de comissionamento aqui, né? Acho que quase toda empresa de SaaS, software ali dentro, ela tem por premissa um crescimento muito rápido, né? E pensando nessa busca, acho que a parte mais inteligente que a gente sempre fez aqui dentro, a gente não colocou cap para o executivo, né? A gente prefere colocar mínimo do que colocar um cap. Então, assim, você tem que bater no mínimo X% da cota. Hoje a gente até tirou o mínimo para fazer alguns testes ali também, mas em geral, a sempre tentar dar o máximo possível de dinheiro para que a pessoa queira trazer o máximo possível de dinheiro no menor prazo possível, tá? Então, o vendedor aqui ele nunca teve um cap de comissionamento. Se ele vendesse R$1 bilhão, ele ia ganhar milhões de comissão. Então, é algo que faz com que o time de vendas funcione melhor, né? Ele não tem... Se a gente cobra que ele seja um outlier, um outstanding ali no que ele está fazendo, ele tem que ter essa possibilidade de se sentir quase como um sócio, porque ele acaba pegando um take rate do contrato. Então, ele aqui dentro, ele é o cara mais pressionado, com certeza ele é o mais pressionado, mas ele é o cara que mais vai ganhar dinheiro. Pode ganhar mais dinheiro que todo mundo da companhia, mais do que o presidente. Se ele vender muito bem, ele vai ganhar mais do que todo mundo da companhia. Então, o time de vendas ele é muito motivado por isso. É um pouco da gente falou, né? A gente acredita bastante sobre essa ambição da pessoa ter que trazer mais e tudo mais, trabalhar um pouco mais e eventualmente ter mais responsabilidades ali atreladas a isso. E as metas têm que ser coerentes, né? Acho que uma coisa que a gente tem revisitado aqui, vendo bastante, são com metas de acordo com a carteira ali dentro, mais ou menos, que ele vai estar trabalhando, para que isso seja algo factível, né? Não pode ser, não, você pode ganhar R$1 milhão, mas se você vender 10 bilhões, mas não tem nem isso de mercado, né? Então,
Tem que ser algo muito mais factível para que seja difícil, nunca vai ser fácil. Se alguém acha que vai ser fácil, que já também está na profissão errada, mas tem que ser algo ali desafiador e factível. Beleza? Muito legal, muito legal. Aí eu acho que o outro ponto aqui sobre planos de carreira, a gente tem um plano em Y, né? Então a gente tem aqui as posições de BDR, BDR, Inside, AE, Strategic Account, ali um Key Account, que seria uma vertente muito mais de você ser um especialista, né? E tem uma vertente também que a gente avalia bastante, principalmente soft skill nessa daqui, e organização e disciplina, porque para você ser um gestor de uma área de vendas, você tem que ter uma ótima inteligência emocional, você tem que ter alguns outros pontos ali, que tudo bem, o AI também tem que ter, mas assim, mais ainda porque você vai lidar com pessoas muito incisivas, muitas vezes, né? Então, a gente avalia bastante esses pontos para promover para um líder aqui dentro, colocar um líder da empresa, porque é ele que carrega a bandeira ali do que está sendo passado. E a gente avalia muito mais cota e atingimento para os próximos passos num especialista. Então, existe também essa divisão quando a gente está falando de um plano de carreira aqui dentro, vou avaliar mais esse perfil de conseguir acompanhar, gerir e escalar para um próximo passo de gestão, e vou avaliar muito o resultado e bottom line para um próximo passo de um especialista. Perfeito, muito bom. Legal. E acho que um assunto que acho que em vendas enterprise muda um pouco, né, é a questão do forecast. Acho que seria legal você compartilhar um pouco desses aprendizados, que, enfim, tem essa relação com a meta também, né? Pô, vai atingir, não vai atingir a meta, né? Tanto coordenador, gerente, diretor, tá todo mundo muito preocupado olhando para o futuro, né? E acho que tem alguns aprendizados bem legais, assim, quando você vende para enterprise, é diferente para mid, uma startup early stage é uma coisa, né? Uma série A é diferente, série B já muda bastante. Conta um pouquinho dessa ciência aí do forecast, que eu acho que é bem legal. Boa. Cara, o forecast, ele sempre você tem que ter alguns degraus e coeficientes de segurança ali dentro, né? Então, hoje, quando a gente está falando de algumas contas mais focadas para o enterprise, que tem ciclos mais longos, entre outras coisas, é fundamental. Hoje aqui a gente coloca isso até no processo de rampagem dos vendedores, né, dos accounts, saber fazer um RTC. O que é RTC? Roadmap to Close. Mapeamento do processo de compras do cliente. Então não adianta nada eu forecastear uma conta, por mais que seja, é uma conta de 50, 100 mil ali de MRR, ou de 1 milhão de MRR. Vou forecastear porque eu tô com um de acordo aqui hoje para esse mês, e ele vai entrar esse mês. Aí você entra para entender o processo de compra, você vai ver que tem uma validação de sistema de informação, você tem uma segurança da informação, né? Você tem uma validação do time de legal ali dentro, que tem um SLA às vezes de 60 dias, porque a gente lida muito com as maiores empresas do mercado, então assim, é o processo delas, né? Então ela já tem um fluxo de compra, ela compra muito, ela tem muito poder aquisitivo ali dentro da negociação. Então, dentro desse fluxo, tem que ter esse mapeamento muito claro, porque não adianta você só, eu tô super engajado com o meu gerente ali, com o gerente que eu tô vendendo, mas eu não falei com o diretor que assina, eu não falei com o cara é um processo, é um organismo, né? Não é uma pessoa só, é uma frente muito maior, e existe um acompanhamento muito mais claro quando você faz as perguntas, né? E não é uma pergunta invasiva, é uma pergunta super normal para essas empresas, porque elas já sabem que quando elas vão comprar, elas vão passar por todo esse processo. Então o vendedor também tem que ter essa maturidade e essa autoridade quando ele vai passar. Quando a gente já está falando já num middle market ali, né, no SMB, o seu forecast você consegue controlar ali, você não precisa de um vendedor tão sênior que vai conseguir fazer todo esse mapeamento, porque é volume de lead. Então você tem que acompanhar muito bem o seu pipeline e suas taxas de conversão, porque esse volume já vai te predizer o quanto que você vai fechar no mês. Porque a esteira fica muito mais previsível. Você não depende de um deal grande que vai entrar para você fazer o seu resultado.
Você vai depender de vários pequenininhos. Então, a hora que você vê que já entrou pouco lead ali naquele começo de esteira, você já sabe que aquilo daqui um mês e meio, depende do ciclo ali que você tiver, já vai cair. Então, ou você compensa, né? E aí é a hora que entra um head mais experiente. Ou você olha que aquilo está baixando e você toma uma providência, seja de um investimento maior de marketing para compensar, seja e aí tem todos os units econômicos que você tem que acompanhar para você ver o que você vai fazer da vida, mas ou você pode fazer um investimento maior de marketing, você pode tentar arriscar mais e tentar vender um ticket médio um pouco maior um produto, se você tiver essa flexibilidade, né? Senão é um negócio muito travadinho ali dentro do processo. Você pode tentar puxar outro vendedor, você tem várias coisas ali dentro, ou entrar em algumas calls ali para tentar ajustar um pouco melhor uma taxa de conversão no meio da esteira. Então, quando você está trabalhando com leads menores, o seu melhor amigo de novo vai ser o Ops, porque ele vai te falar, cara, aqui eu tô com esse problema, você pode tentar puxar isso aqui para cima, porque você já sabe que vai cair. Ou, se nada tiver, pelo menos você prepara todos os outros pontos ali dentro e já avisa todo mundo que, olha, esse mês aqui a gente vai ter um dentinho ali dentro da receita, porque todos esses moldes aqui que eu podia mexi, puxei ali atrás, não deram certo. Então tem que ter um alinhamento muito bom com o marketing, que normalmente é uma head de marketing, um diretor de marketing, que é responsável por nutrir você. Então, se ela cortar o suprimento de comida ali, você morre de fome. Então, tem que estar muito bem alinhado sobre quem que ela está buscando, o que ela está buscando, o segmento e como que estão suas conversões ali para frente. E tá alinhado com a companhia como um todo sobre aquilo que você vai entregar. Então essas acho que são as principais diferenças, né? Quando você lida com Enterprise, tem muita customização. Dificilmente você vende um produto de prateleira com tickets altíssimos para um big banco ali dentro. Sempre tem algum ajustezinho que você acaba fazendo. Só que é importante entender que se esses ajustes acontecem, qual que é esse ciclo ali dentro para eventual assinatura de contrato. E aí isso 1000 técnicas de vendas, né? Tudo bem, cara, eu ajusto isso daqui, mas você me garante assinar esse mês? Não garanto, porque tem isso aqui. Então tá, me garante mês que vem? Pô, vou agendar com o meu diretor. Então, todo esse fluxo, cada um deles tem um parafusinho que dá para você apertar e, digamos assim, para você conseguir lubrificar a máquina e ter essa frente muito melhor mapeada, né? De forma geral, se possível, e aí de novo, depende muito da sua relação de CAC LTV ali dentro, trabalhe-se com uma gordurinha mais de vendedores, com as metas dele ali pautadas, para que você também tenha uma gordura, porque essas flutuações não impactem no seu resultado de compromisso ali dentro com o BP. Muito bom, perfeito. Putz, excelentes dicas, super práticas, e acho que deu para ver bem essa diferença, né, de uma venda grande, ticket alto, venda mais complexa, um comitê de decisão, para um funil ali muito alinhado com marketing, né, etapa por etapa de acompanhamento. Gabriel, acho que tá excelente o papo, acho que tem várias outras perguntas muito curiosas aqui, mas acho que a gente não vai conseguir abordar tudo, a gente está chegando no fim do nosso papo. Queria deixar aberto espaço para você contar um pouco do teu trabalho de mentoria e também como que o pessoal pode acessar teu LinkedIn, tuas redes sociais aí para acompanhar teus conteúdos. Fica super à vontade. Legal. Bom, pessoal, eu tenho buscado aí, né? Muitas pessoas acabaram vindo me procurar com o tempo, então acabei abrindo um espaço. Tenho feito isso mais à noite, né? Fora do horário, mas tenho dado algumas mentorias, então se alguém tiver interesse também pode vir, pode me procurar aí, a gente marca um horário, né? Monta isso daí apartado. Cara, adoro o que eu faço, então sempre que vocês precisarem eu vou estar à disposição ali dentro. E contem comigo aí para dúvidas, podem me procurar, tem um LinkedIn, acho que a gente pode mandar aqui, né, de alguma maneira dentro do vídeo. Podem mandar uma mensagem ali que eu também respondo, né, dentro do tempo ali, se vocês precisarem, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito, muito bom, Gabriel. Obrigado demais pelo seu tempo, acho que foi um papo valiosíssimo, acho que muitos insights, seja para quem vende enterprise, seja para quem está construindo máquina de vendas, para líder, para vendedor, acho que
foi super rico. Muito, muito obrigado mesmo e a gente se vê em breve. Combinado. Obrigado, Cris. Super prazer aqui. Obrigado por ter convidado aí. Obrigado a todo mundo também que pôde ouvir aí. Estou sempre à disposição. Fechou. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.